Eu costumava acreditar que a felicidade tinha um endereço fixo, e o meu ficava na cobertura duplex, com vista para o skyline de São Paulo. Ali, eu vivia o que, em minha inocência calculada, chamava de casamento perfeito. Ricardo, com seu sorriso cativante e uma ambição que eu confundia com paixão, era o centro do meu universo. Eu, com meu diploma da FGV e um MBA de Wharton no currículo, escolhi deliberadamente recuar, deixar a linha de frente da construtora Almeida Prado para que ele pudesse brilhar. Entreguei a ele as chaves do império do meu pai, acreditando que seu sucesso seria o nosso. Cada promoção dele, cada projeto bem-sucedido que ele liderava, eu via como uma vitória conjunta. Mal sabia eu que, enquanto eu construía seu pedestal com tijolos de confiança e amor, ele o usava como um palanque para planejar minha demolição. A ironia era cruel. A arquiteta do seu sucesso seria a primeira a ser despejada do edifício que ela mesma projetou. Meu ponto cego, a falha catastrófica em minha fortaleza de lógica e estratégia, era a minha família, especialmente minha irmã, Sofia. Eu a via como uma extensão de mim, alguém que eu precisava proteger do mundo, e talvez de si mesma. Ignorei os sinais de seu ressentimento silencioso, a forma como seus olhos brilhavam com uma inveja que eu classificava como admiração mal direcionada. E havia Helena, a irmã de Ricardo, a quem eu acolhi de braços abertos em nosso círculo. Eu financiava seu estilo de vida, incluía-a em nossas viagens e a tratava como a irmã que eu nunca tive. Eu lhes dei acesso irrestrito à minha vida, ao meu coração e, mais perigosamente, às minhas finanças. Para mim, eles eram o meu porto seguro. Em retrospecto, eu entendo que um porto seguro é apenas um bom lugar para um navio pirata se esconder antes de saquear o tesouro. Eu era o tesouro, e minha própria tripulação já havia planejado o motim. A viagem pela rodovia dos Bandeirantes até nosso refúgio em Itu foi embalada por uma trilha sonora de memórias felizes e a expectativa borbulhante da surpresa. Era nosso aniversário de casamento. E eu havia antecipado meu retorno de uma conferência em Nova York em 24 horas apenas para estar com ele. Em minha mente, eu já visualizava a cena. Ricardo, pego de surpresa, com aquele sorriso que um dia acreditei ser só meu. O sol poente pintava o céu de tons alaranjados. Um cenário perfeito para o que eu imaginava ser o prelúdio de uma celebração íntima. Ao passar pelos portões da propriedade, no entanto, a primeira nota dissonante soou em meu peito. O carro de Helena, sua irmã, estava estacionado discretamente atrás de uma fileira de palmeiras imperiais. Uma visita inesperada, talvez. Mas a casa estava imersa em um silêncio pesado e antinatural. Um vácuo onde deveria haver vida, onde deveria haver a nossa vida. A porta da frente, destrancada, foi um convite para o abismo. Entrei na ponta dos pés. O mármore travertino frio sob meus sapatos. A bolsa de grife caiu de meu ombro sobre um sofá de linho. Um som abafado na vastidão da sala de estar. Chamei por Ricardo, minha voz ecoando sem resposta. A sensação de estranheza se adensou, transformando-se em uma ansiedade gélida que começou a subir pela minha espinha. Caminhei pela casa. Cada cômodo vazio, um testemunho silencioso de uma ausência que eu não compreendia. Onde eles estariam? A mesa de jantar estava intocada, a cozinha impecável. Foi então que, do fundo da casa, vindo da varanda gourmet que dava para a piscina de borda infinita, ouvi o som. Não era alto, mas era inconfundível. O tilintar de taças de cristal e, por baixo dele, o murmúrio de risadas. Risadas cúmplices, secretas. Meu coração, que antes batia em antecipação alegre, agora martelava em um ritmo de puro pressentimento. Movida por uma força que não era minha, segui o som, cada passo me aproximando da ruína do meu mundo. Escondida atrás de uma espessa cortina de linho que separava a sala da varanda, a cena se revelou em toda a sua glória profana. Lá estavam eles, Ricardo, minha irmã Sofia e Helena. Erguiam taças cheias do Veuve Clicquot
que eu guardara especificamente para aquela noite, para nós. Um brinde macabro sobre os destroços do meu casamento. O velho Almeida Prado não vai resistir à pressão, dizia Ricardo, a voz untada de uma confiança presunçosa. Com o laudo certo, provando o estado emocional frágil da Isabela, ele me passa o controle da construtora sem pensar duas vezes. É o melhor para a empresa e para ela. Sofia riu, um som agudo e venenoso. Frágil? Ela vai desmoronar. Sempre foi a princesinha de cristal do papai. Está na hora de o castelo dela virar pó. Cada palavra era um estilhaço de vidro perfurando minha alma. A arquitetura da traição se revelando diante dos meus olhos com uma precisão brutal e devastadora. Eles não estavam apenas me traindo. Estavam orquestrando meu completo apagamento. A conversa continuou, um veneno destilado com arrogância e desprezo. Helena, a maestrina da conspiração, detalhava como eles usariam minha generosidade contra mim, listando as mesadas e os presentes como prova da minha incapacidade de gerir o próprio patrimônio. Ricardo concordava, acrescentando que meu amor por ele era, na verdade, uma dependência doentia, uma fraqueza que ele exploraria até o fim. Minha própria irmã, Sofia, aquela que eu protegi e amparei por toda a vida, descrevia com um prazer cruel como ela ocuparia meu lugar, não apenas na cama de Ricardo, mas em cada aspecto da vida que eu havia construído. O choque era tão absoluto que meu corpo se moveu antes da minha mente. Um passo para trás, um tropeço sutil, e meu cotovelo esbarrou em um vaso de cerâmica sobre um aparador. O som, embora pequeno, foi como um tiro no silêncio da farsa deles. As risadas cessaram. 3 pares de olhos se viraram em minha direção. A surpresa inicial rapidamente substituída por algo muito mais feio. A irritação de serem interrompidos. Eles me encararam, não com culpa ou remorso, mas com a frieza de quem é pego em um ato calculado. O silêncio se esticou por uma eternidade de 5 segundos. Ricardo abriu a boca para falar, provavelmente para tecer mais uma de suas mentiras. Mas foi Helena quem selou o destino deles. Ela se levantou, a taça de champanhe ainda na mão, e caminhou em minha direção com um olhar de puro desdém. Parou a 1 metro de distância, analisando meu rosto paralisado pela dor, e então, com a voz gotejando veneno, proferiu a sentença que incendiaria meu mundo e forjaria a mulher que eu me tornaria. Já estava na hora de você descobrir, ela disse, com um sorriso cruel. Você é um estorvo para a nossa família. Naquele instante, a dor não me quebrou. Ela cristalizou. O calor do amor e da confiança se extinguiu, substituído por um zero absoluto, uma clareza cortante e letal. A vítima Isabela morreu ali, na soleira daquela varanda, e a estrategista nasceu. Eu não lhes dei a satisfação de uma única lágrima. Naquele silêncio ensurdecedor, enquanto os 3 me encaravam como predadores surpresos, algo dentro de mim se realinhou com um estalo frio e audível apenas para a minha alma. A dor estava lá, uma brasa incandescente no peito, mas sobre ela se derramou um balde de nitrogênio líquido. Cada insulto, cada plano sussurrado, deixou de ser um ataque pessoal e se transformou em um dado, uma variável em uma equação que eu agora precisava resolver. Frágil, instável, estorvo. Eram essas as armas que eles pretendiam usar. Perfeito. Sem lhes conceder uma única palavra de fúria, eu dei as costas à cena grotesca. Cada passo calculado para fora daquela casa, o som dos meus saltos no mármore, não era uma retirada. Era o som da minha marcha de guerra começando. Eu não estava fugindo da ruína do meu casamento. Estava caminhando em direção ao meu campo de batalha. A viagem de volta pela rodovia Castelo Branco foi um borrão de luzes e escuridão. Mas minha mente nunca esteve tão límpida. O choro que eles esperavam, a histeria que validaria sua narrativa, simplesmente não veio. Em vez disso, uma calma assustadora tomou conta de mim. Rebobinei a conversa deles repetidamente, não como uma vítima revivendo seu trauma, mas como uma general analisando as táticas do inimigo. Eles contavam com a minha reação emocional,
Uma explosão de dor era a armadilha, a prova viva da instabilidade que eles usariam para convencer meu pai e tomar o controle de tudo. Entendi, com uma clareza cortante, que o confronto direto seria um suicídio estratégico. Lhes dar o drama que eles ansiavam era entregar-lhes a vitória. Não. Meu contra-ataque não seria barulhento. Seria um veneno lento, silencioso e administrado com a precisão de um cirurgião. Eles não veriam o golpe chegando até que já estivessem sangrando no chão. Meu objetivo se cristalizou antes mesmo de eu avistar os primeiros arranha-céus de São Paulo. Não era a separação, era a aniquilação. Não era sobre recuperar o que era meu, mas sobre garantir que eles nunca mais tivessem nada. Ricardo, que usou meu amor como um degrau, perderia sua carreira, sua reputação e cada centavo que eu lhe proporcionei. Sofia, minha própria irmã, que cobiçou minha vida com um veneno disfarçado de admiração, seria exposta como a fraude social que era, despojada do status e do luxo que tanto valorizava. E Helena, a arquiteta da minha humilhação, a mulher que me chamou de estorvo, aprenderia o verdadeiro significado da palavra ao ser expulsa do mundo que eu financiava. Minha vingança não seria um ato de paixão, mas um projeto de engenharia. Eu iria desmantelar a existência deles, tijolo por tijolo, até que tudo o que lhes restasse fossem as ruínas de sua própria ganância. Ao entrar na minha cobertura particular na Faria Lima, um santuário que mantive longe deles, a decisão estava selada. Aquele lugar, antes um refúgio de paz, agora era meu quartel-general. Joguei as chaves sobre a mesa de centro de laca preta e, pela primeira vez desde a descoberta, olhei meu reflexo no vidro da janela que emoldurava a cidade. A mulher que me encarava de volta não tinha os olhos marejados de uma esposa traída. Tinha o brilho frio e focado de uma predadora. Eles cometeram um erro fatal. Confundiram minha bondade com fraqueza e minha confiança com ingenuidade. Subestimaram a herdeira Almeida Prado, a estrategista com MBA em Wharton. Eles queriam uma guerra de emoções, mas eu lhes daria uma aula de extermínio corporativo e social. A caçada havia começado, e eu, a quem eles julgaram ser a presa, era, na verdade, a caçadora. E eu estava faminta. A primeira manhã no meu quartel-general da Faria Lima não foi de luto, mas de renascimento. O sol que se erguia sobre a cidade não trazia calor, apenas a luz fria e necessária para a execução do meu plano. Enquanto o mundo despertava, eu já estava em guerra. A mulher que choraria por um amor perdido estava morta e enterrada na varanda daquela casa em Itu. Em seu lugar, estava a estrategista, a acionista majoritária da construtora Almeida Prado. E cada fibra do meu ser vibrava com um propósito gélido. Eles queriam me declarar emocionalmente instável? Eu lhes mostraria a mais pura e implacável forma de sanidade. A lógica da destruição calculada. Meu primeiro ato não seria uma explosão de fúria, mas o clique silencioso de um mouse, o início do colapso financeiro que os colocaria de joelhos. Eles confundiram minha generosidade com um recurso inesgotável. Era hora de lhes ensinar sobre a brutalidade da escassez. Com a precisão de um carrasco acionando a guilhotina, uma única chamada para o meu gestor no private banking foi suficiente para iniciar a sangria. Bom dia, Marcelo. Preciso que cancele, com efeito imediato, todos os cartões de crédito vinculados à minha conta principal. Sim, todos eles. O corporativo do Ricardo, os adicionais da Sofia e da Helena. Sem exceção. Não houve hesitação na minha voz. Apenas a autoridade inquestionável de quem assina os cheques. Imaginei a cena com um prazer gélido. Helena tentando pagar seu almoço de R$ 300 em um restaurante nos Jardins. Sofia em uma de suas boutiques favoritas. O rosto se contorcendo em humilhação quando a maquininha exibisse a palavra não autorizado. Ricardo, em um jantar de negócios, tentando projetar poder com um pedaço de plástico inútil. Esse não era apenas um golpe financeiro. Era um ataque direto ao seu status. A primeira rachadura em sua fachada de superioridade. O passo seguinte foi ainda mais devastador.
Como titular principal de nossas contas conjuntas, um detalhe que a arrogância de Ricardo o fez ignorar por anos. Eu tinha poder absoluto. Em menos de 5 minutos, orquestrei a transferência de cada centavo para uma nova conta, em meu nome exclusivo, em outro banco. Esvaziei o cofre digital que eles acreditavam ser seu. O dinheiro que financiava o champanhe de suas comemorações, os carros importados, as roupas de grife, simplesmente evaporou. Deixei para trás um saldo irrisório, o suficiente para cobrir um café e um pão de queijo. Era uma mensagem clara. A fonte havia secado. A vida de luxo que eles desfrutavam não era um direito, mas um privilégio concedido por mim. E privilégios, como eles estavam prestes a descobrir, podiam ser revogados sem aviso prévio. A sensação de poder era inebriante. A verdadeira vingança de uma financista. O ataque a Sofia precisava ser mais pessoal, mais cirúrgico. A mesada em que ela recebia não vinha diretamente de mim, mas de um fundo familiar administrado por nosso advogado, Dr. Aranha. Um homem leal ao meu pai até o último fio de cabelo. Minha ligação para ele foi breve e direta. Dr. Aranha, bom dia. Por razões de reestruturação orçamentária familiar, solicito a suspensão imediata e por tempo indeterminado de todos os repasses para a Sofia. Considere uma decisão de negócios. Usei a linguagem corporativa que ele entendia, removendo qualquer traço de drama familiar. Ele não questionou. Sabia que a filha mais velha do patrão, a herdeira com MBA em Wharton, não tomava decisões por impulso. Sofia, que se via como a nova rainha, acordaria no dia seguinte não apenas sem o namorado da irmã, mas sem os meios para manter a farsa de sua vida glamourosa. A queda dela seria tão pública quanto suas ambições. Eu podia quase ouvir o caos se instalando do outro lado da cidade. O pânico se espalhando por mensagens de texto e ligações furiosas. Ricardo, com sua prepotência, certamente culparia um erro do banco. Helena, a mente conspiradora, seria a primeira a sentir o cheiro de um ataque deliberado, mas sua paranoia a levaria a suspeitar de inimigos externos, talvez concorrentes de negócios. Sofia, em seu desespero infantil, provavelmente acusaria Ricardo de ser mesquinho. Eu os havia isolado em uma ilha de privação, e agora assistiria de camarote enquanto eles se devoravam, desconfiando uns dos outros, incapazes de conceber que a frágil e instável Isabela pudesse ser a arquiteta de sua miséria. A discórdia era uma arma poderosa, e eu a estava afiando com o silêncio e a distância. A guerra silenciosa havia começado, e as primeiras baixas eram a confiança e a união deles. Com a frente financeira assegurada, era hora de mover minhas peças no tabuleiro corporativo. Minha próxima ligação foi para o chefe do Conselho Fiscal da construtora Almeida Prado, um homem cuja carreira meu pai construiu. Carlos, recebi uma denúncia anônima extremamente preocupante sobre irregularidades no departamento de novos projetos. Desvios de verba, superfaturamento. Preciso que inicie uma auditoria completa, de forma discreta, mas implacável. Comece pelos últimos 3 anos. Eu não precisei dizer o nome de Ricardo. Ele era o diretor daquele departamento. Plantei a semente da suspeita no solo mais fértil possível, sabendo que os auditores, leais à minha família, seguiriam o rastro de migalhas que eu mesma, em minha época de confiança cega, havia ignorado. Ricardo acreditava ter construído um feudo intocável dentro da empresa. Mal sabia ele que eu estava prestes a salgar a terra e demolir o castelo. A guerra psicológica exigia uma sutileza que os outros ataques não permitiam. Eu precisava quebrar a aliança deles por dentro, transformando sua ganância em uma arma contra si mesmos. Usando um serviço de concierge de luxo, enviei um presente anônimo para o apartamento de Sofia. Uma bolsa Birkin da Hermès, um ícone de status que ela cobiçava abertamente. Sem bilhete, sem remetente. Apenas o objeto de desejo em sua porta. O objetivo era duplo. Primeiro, alimentar a paranoia de Ricardo e Helena. Quem estava financiando Sofia? Teria ela um outro aliado? Um plano secreto?
Segundo, testar a lealdade dela. Diante da pressão financeira, ela aceitaria o presente misterioso, escondendo-o dos cúmplices e provando que sua lealdade era tão superficial quanto suas ambições. Eu não precisava de espiões para saber que a desconfiança floresceria como erva daninha no jardim venenoso da conspiração deles. O próximo passo foi contratar os olhos e ouvidos que documentariam a queda. Não um detetive qualquer, mas um ex-agente de inteligência recomendado por Dr. Boraranha. Um homem conhecido como o Fantasma, por sua discrição e eficiência letal. Em nosso encontro em um café discreto, fui clara. Não quero apenas provas do caso. Isso é trivial. Quero tudo. Transações financeiras suspeitas, encontros com concorrentes, conversas comprometedoras. Quero o dossiê que vai enterrar a carreira de Ricardo Alves e expor suas cúmplices. O orçamento é ilimitado. A discrição é inegociável. Ele me olhou com um respeito que eu não via nos olhos de Ricardo há anos. Ele não via uma mulher traída. Via uma cliente com um objetivo claro. Ele era a ferramenta, e eu, a engenheira da demolição. A satisfação processual de coletar cada prova seria meu bálsamo. A primeira rachadura na armadura deles apareceu 3 dias depois. Recebi uma gravação do meu sistema de segurança do escritório. Legalmente meu, afinal. Era um áudio de Ricardo. A voz estridente de pânico, falando ao telefone com Helena. Os cartões não voltam. As contas estão zeradas. O banco diz que foi uma ordem da titular. A Isabela deve ter enlouquecido de vez. Está tendo um surto psicótico. A ironia era deliciosa. Eles estavam tão imersos em sua própria narrativa sobre minha fragilidade que não conseguiam enxergar a verdade. Não era um surto. Era uma estratégia. A arrogância deles era o meu maior trunfo. O véu que os impedia de ver a lâmina se aproximando de seus pescoços. Eles ainda achavam que estavam lidando com a vítima. Mal sabiam eles que a vítima já havia se tornado o juiz, o júri e o executor. Então, veio o momento que testou minha determinação. O meu, quase fracasso. Ricardo, em um ato de desespero, apareceu na minha cobertura. Seu rosto era uma máscara de falsa preocupação. Bela. Meu amor, o que está acontecendo? Estão me dizendo que você bloqueou tudo. Estou preocupado com você. Você não está bem? Precisa de ajuda. Era a jogada que eu esperava. Ele estava tentando coletar provas de minha instabilidade. Respirei fundo, convoquei a memória da dor mais profunda e deixei uma única lágrima escorrer pelo meu rosto. Com a voz embargada, sussurrei. Eu só preciso de um tempo, Ricardo. Estou confusa, não sei em quem confiar. Foi a melhor atuação da minha vida. Ele comprou. Saiu dali convencido de que eu era uma presa ferida e desorientada, exatamente onde eu queria que ele estivesse. Ele não viu a predadora por trás dos olhos marejados, a estrategista que acabara de desviar seu ataque com perfeição. Enquanto ele ainda se sentia no controle, eu executava o próximo movimento. Acionei a empresa de segurança e troquei todas as fechaduras e códigos de acesso do sítio em Itu e do apartamento em Juquei. Enviei uma notificação formal via Dr. Aranha, informando que, como único proprietário dos imóveis, o acesso de terceiros estava revogado. Eles não estavam apenas financeiramente isolados, agora estavam fisicamente exilados. Os cenários de seus brindes e traições foram lacrados, transformados de refúgios em monumentos de tudo o que haviam perdido. Cada porta fechada na cara deles era um lembrete tangível de que o mundo que eles tentaram roubar estava, e sempre esteve, irrevogavelmente sob o meu comando. A expulsão não seria apenas metafórica, seria literal, concreta e humilhante. A primeira entrega do fantasma chegou em um envelope pardo, sem identificação. Dentro, um pendrive. As imagens eram exatamente o que eu esperava. Ricardo e Sofia em encontros furtivos. Não em hotéis baratos, mas em restaurantes caros, usando o dinheiro que eu lhes dava. Mas havia mais. Uma foto de Ricardo entregando um envelope a um conhecido executivo de uma construtora rival. Espionagem industrial. O batimento do meu coração não acelerou de dor, mas de triunfo.
Isso não era mais sobre um coração partido. Era sobre fraude, traição corporativa, um crime federal. A prova que eu precisava para aniquilá-lo profissionalmente estava ali, em alta resolução. Guardei o pendrive em um cofre. Cada arquivo, uma bala. E meu arsenal estava apenas começando a ser montado. A pressão começou a fraturar a aliança deles de forma visível. O relatório do fantasma incluiu fotos de uma discussão acalorada entre os três no estacionamento de um shopping. Helena gesticulava furiosamente para Ricardo, enquanto Sofia chorava ao fundo. O dinheiro havia acabado. A desconfiança havia se instalado. E a realidade de sua situação precária começava a afundar. Eles eram como 3 ratos presos na mesma armadilha, agora se voltando uns contra os outros pela última migalha de queijo. Minha estratégia estava funcionando com uma precisão matemática. Ao cortar seus recursos e semear a discórdia, eu não precisei atacá-los diretamente. Eles mesmos estavam fazendo o trabalho sujo, corroendo sua conspiração de dentro para fora, exatamente como eu havia projetado. Os dias seguintes foram um exercício de paciência e controle. Eu mantinha minha fachada de reclusa devastada, recusando ligações e respondendo apenas por meio de advogados, reforçando a narrativa deles sobre meu colapso. Enquanto isso, nos bastidores, eu era a maestrina de uma orquestra da destruição. A auditoria avançava, os relatórios do detetive se acumulavam, e a paranoia entre meus inimigos atingia níveis insustentáveis. Eles estavam enfraquecidos, confusos e lutando nas sombras contra um inimigo que não conseguiam ver, sem entender que a maior ameaça estava escondida à vista de todos, na figura da mulher que eles haviam julgado ser um mero estorvo. A primeira fase do meu plano estava completa. Eles estavam sangrando, desorientados e encurralados. Agora, era hora de preparar o golpe de misericórdia. O tabuleiro estava montado para o cheque-mate. Cada peça, cada movimento, foi calculado para levá-los a este exato ponto de desespero. Ricardo, acuado pela auditoria, começava a cometer erros grosseiros na empresa, tentando acobertar seus rastros e levantando ainda mais suspeitas. Sofia, sem seu luxo e status, tornava-se um fardo para ele. Sua presença um lembrete constante da imprudência deles. Helena, a estrategista da traição, agora se via impotente, suas maquinações inúteis contra um adversário invisível. Eles sentiam o laço se apertando, mas, em sua arrogância, ainda olhavam na direção errada. Acreditavam que poderiam reverter a situação, talvez até mesmo usar meu estado frágil a seu favor em uma jogada final. Mal sabiam eles que eu não estava apenas reagindo. Eu estava caçando, e a temporada de caça estava prestes a atingir seu clímax sangrento e espetacular. O silêncio, como descobri, é uma arma de 2 faces. Para mim, era o ambiente sereno onde eu forjava minhas armas e tecia minha teia. Para eles, era o vácuo aterrorizante onde o eco de suas próprias paranoias se tornava ensurdecedor. O pânico deles era palpável, uma vibração que eu sentia mesmo a quilômetros de distância, trancada em meu quartel-general. Eles haviam esgotado as tentativas sutis de me contatar, as mensagens falsamente preocupadas, as ligações não atendidas. A ausência de uma reação explosiva da minha parte os desequilibrava mais do que qualquer confronto direto. Eles esperavam um furacão e receberam um vácuo. E é no vácuo que as estruturas mais frágeis, como a aliança deles, implodem sob a própria pressão. Eu sabia que a próxima fase não seria de súplicas, mas de retaliação, e eu estava pronta, aguardando o primeiro movimento desesperado do meu rei encurralado. A primeira salva veio, previsivelmente, do campo de batalha corporativo. Foi meu fiel advogado, Dr. Aranha, quem me trouxe a notícia, sua voz uma mistura de preocupação e admiração contida. Isabela. O Ricardo convocou uma reunião de emergência do conselho. Ele está movendo uma moção para solicitar seu afastamento temporário por incapacidade. Ele alega ter laudos médicos que comprovam um quadro de estresse agudo e instabilidade emocional. A audácia era quase cômica.
Ele estava usando a exata narrativa que eu os ouvi arquitetar naquela varanda em Itu. A arrogância o cegava a ponto de ele acreditar que eu não anteciparia seu único plano. Ele não estava jogando xadrez, estava jogando damas, movendo suas peças de forma óbvia e barulhenta, sem perceber que a rainha adversária já controlava todo o tabuleiro e apenas esperava o momento certo para dar o bote. Em vez de pânico, senti uma onda de satisfação gélida. Deixe-o prosseguir, Doutor Aranha, respondi, minha voz calma, quase entediada. Não conteste a moção. Não apresente nenhuma defesa prévia. Apenas garanta que a reunião seja registrada em ata e vídeo, com a presença de todos os conselheiros. Todos. Meu advogado hesitou por um instante, mas ele conhecia a mim e ao meu pai o suficiente para saber que, por trás da minha calma, havia uma estratégia de aço. Ricardo estava me entregando a arma e o palco para sua própria execução. Ele queria me pintar como louca na frente de um pequeno grupo de executivos. Mal sabia ele que eu transformaria aquela sala de reuniões em um tribunal público, com ele no banco dos réus. Sua tentativa de me humilhar seria o catalisador da sua aniquilação total e irrefutável. Enquanto Ricardo preparava seu ataque formal, Sofia, a peã venenosa do jogo, iniciava sua guerrilha social. As notícias começaram a chegar por meio de mensagens de amigas leais, que relatavam com indignação a campanha de difamação que minha irmã orquestrava. Nos almoços nos jardins, nos chás da tarde no country club, nos grupos de WhatsApp da elite paulistana, Sofia destilava seu veneno. Eu era a esposa controladora, a megera ciumenta que nunca aceitou a família de Ricardo. Eu o havia isolado, cortado seu sustento por um surto de paranoia. Ela chorava lágrimas de crocodilo, lamentando a doença da irmã e o sofrimento do pobre Ricardo. Cada mentira era uma pincelada na caricatura grotesca que eles precisavam criar para justificar suas ações. Ela não estava apenas me difamando, estava tentando assassinar minha reputação. O fantasma me enviou um áudio cristalino de um desses encontros. A voz de Sofia, melosa e cheia de falsa compaixão, descrevendo meu colapso para um grupo de mulheres que, até semanas atrás, disputavam um convite para minhas festas. Ouvir aquilo deveria ter me ferido. A traição da minha própria irmã, exposta em sua forma mais sórdida, deveria ter reaberto a ferida. Mas a estrategista em mim via apenas mais uma peça de evidência. Cada palavra mentirosa de Sofia era um prego a mais em seu próprio caixão. Guardei o arquivo de áudio na pasta digital que eu havia nomeado Operação Faxina. Ela estava, com seu próprio veneno, me ajudando a construir o caso que a destruiria. A ironia era que, ao tentar me isolar, ela estava apenas provando para o mundo o tipo de pessoa que realmente era. A aliança dos traidores, agora unida pelo desespero, decidiu elevar a aposta. O próximo alvo era a única pessoa que eles acreditavam ser minha vulnerabilidade, meu pai. Sabendo de sua condição cardíaca delicada, eles tentaram uma abordagem que misturava chantagem emocional com a narrativa da minha instabilidade. Ricardo ligou para ele, a voz ensaiada para soar como a de um genro devastado pela preocupação. Seu Almeida, estou tão preocupado com a Bela. Ela não está bem. Cortou todo mundo. Se trancou. Acho que ela precisa de ajuda profissional. Talvez uma intervenção. Tenho medo do que ela possa fazer. Era uma jogada cruel, usando o amor do meu pai por mim como uma arma para me desestabilizar e, quem sabe, provocar um evento de saúde que o tiraria de cena. Helena, sempre mais direta em sua maldade, tentou uma visita pessoal à casa dos meus pais. Foi barrada no portão pela segurança reforçada que eu havia providenciado semanas antes. Sua frustração, capturada pelas câmeras de vigilância, era um espetáculo à parte. Ela gritava com os seguranças, alegando ser da família, exigindo ver meu pai para alertá-lo sobre a verdade. A verdade, segundo ela, era que eu estava sendo consumida por uma loucura perigosa. O que eles não sabiam é que eu já havia me antecipado a isso. Tive uma conversa longa e honesta com meu pai. Não revelei todos os detalhes sórdidos,
Não queria sobrecarregá-lo, mas deixei claro que eu estava enfrentando uma traição complexa e que precisava de sua total confiança para resolver a situação à minha maneira. Ele me conhecia. Ele via a força em meus olhos, não a fragilidade, e me deu sua bênção incondicional. A falha em manipular meu pai os deixou em uma posição ainda mais precária. Eles haviam jogado sua carta mais alta e ela se revelou um blefe. A recusa do meu pai em acreditar na farsa deles e a barreira de segurança impenetrável que eu ergui ao redor dele eram mensagens claras. Eles não tinham mais acesso, não tinham mais influência. Estavam completamente isolados do poder e do dinheiro da família Almeida Prado. O desespero, então, começou a se transformar em algo mais sombrio, mais primitivo. A pressão da auditoria se intensificava sobre Ricardo. A vida de luxo de Sofia e Helena havia evaporado. E a última tentativa de manipulação falhou miseravelmente. O tabuleiro de xadrez estava se tornando pequeno demais para sua fúria. Eles precisavam de um novo jogo, um com regras mais sujas. Foi então que a natureza da guerra mudou fundamentalmente. Até aquele ponto, era uma batalha por poder, dinheiro e reputação. Uma guerra fria travada com advogados, auditores e boatos. Mas a próxima jogada deles removeu qualquer vestígio de civilidade do conflito. Ou um fantasma, Dosmi, enviou um relatório urgente. Helena fora vista em um bar decadente na Zona Leste, um lugar que não combinava em nada com seu estilo de vida nos jardins. Ela estava se encontrando com 2 homens de aparência intimidadora. Homens que meu investigador identificou como tendo passagens pela polícia por agressão e extorsão. Não havia áudio do encontro, mas a imagem de Helena entregando um envelope grosso para um deles era mais eloquente do que qualquer palavra. Ela não estava mais contratando advogados, estava contratando capangas. A confirmação de que a linha havia sido cruzada chegou na manhã seguinte, de uma forma tão clichê que seria risível se não fosse tão arrepiante. Um entregador deixou uma pequena caixa na recepção do meu prédio, endereçada a mim sem remetente. Dentro, aninhada em papel de seda preto, estava uma única rosa branca, com todos os seus espinhos cuidadosamente arrancados e colados em suas pétalas. A mensagem era inequívoca e doentia. Uma ameaça velada, um ato de intimidação psicológica projetado para me quebrar, para me fazer sentir vulnerável e com medo. Eles queriam que eu entrasse em pânico, que corresse para a polícia, que fizesse um escândalo. Queriam a prova final da minha histeria. Em vez disso, fotografei a rosa, enviei a imagem para uma fantasma e joguei a caixa no lixo. A guerra não era mais fria. Eles a haviam aquecido com a promessa de violência. Meu sangue não gelou de medo. Ferveu com uma fúria lúcida e cortante. A dor da traição, a humilhação da descoberta. Nada se comparava à raiva pura que senti naquele momento. Eles não estavam mais tentando tomar o que era meu. Estavam ameaçando a minha segurança, a minha integridade física. Esse foi o erro de cálculo definitivo deles. Eles pensaram que o medo me paralisaria, mas ele apenas removeu os últimos resquícios de contenção que eu poderia ter. A vingança deixou de ser um projeto estratégico e se tornou uma necessidade de sobrevivência. A aniquilação deles não era mais uma questão de justiça, era uma questão de autodefesa. Eles haviam me declarado um estorvo a ser removido. Agora, eu lhes mostraria o que acontece quando se cutuca um animal encurralado que, na verdade, sempre foi o predador. Reforcei minha segurança pessoal imediatamente, contratando uma equipe de ex-militares para me acompanhar discretamente. Meu apartamento se tornou uma fortaleza, e cada movimento meu fora dele era coreografado com precisão tática. Eu não estava me escondendo, estava me preparando. Eles queriam me assustar, mas apenas me deram mais foco. O medo é um combustível poderoso quando canalizado corretamente. E todo o meu medo foi convertido em determinação. A reunião do conselho, que antes seria o palco para uma humilhação corporativa, agora seria o início de uma erradicação completa. Eu não iria apenas expô-los. Iria garantir que eles fossem removidos da sociedade de uma forma tão completa
que seus nomes se tornassem sinônimos de desgraça e ruína. A escalada deles continuou, cada vez mais desajeitada e desesperada. Ricardo, sentindo o cerco da auditoria se fechar, tentou uma manobra estúpida. O fantasma me informou que ele havia tentado intimidar o chefe da equipe de auditores, um senhor de 60 anos leal ao meu pai. O encontro aconteceu no estacionamento da empresa, tarde da noite. Ricardo não o agrediu fisicamente, mas o encurralou contra a parede, a voz baixa e ameaçadora, sugerindo que acidentes acontecem com pessoas que são curiosas demais. A tentativa de intimidação foi um fracasso espetacular. O auditor, um homem íntegro e corajoso, não apenas o rechaçou, como registrou um boletim de ocorrência interno, adicionando a acusação de coação ao crescente dossiê de crimes de Ricardo. Ele estava se enforcando com a própria corda. A prova final de que eles haviam perdido completamente o controle veio alguns dias depois. Eu estava a caminho de uma reunião com o Dr. Aranha quando o sistema de monitoramento de pressão dos pneus do meu carro blindado começou a apitar freneticamente. Meu motorista, um profissional treinado em segurança, parou o veículo imediatamente em um local seguro. A inspeção revelou o impensável. 3 das 5 porcas de segurança da roda dianteira direita haviam sido deliberadamente afrouxadas. Não o suficiente para a roda cair em baixa velocidade, mas o bastante para se soltar em uma via expressa, como a Marginal Pinheiros. Teria sido um acidente catastrófico, provavelmente fatal. Não havia mais dúvidas. Eles não queriam apenas me interditar ou me difamar. Eles queriam me apagar. Naquele momento, olhando para a roda sabotada na lateral da avenida, eu senti uma calma que beirava o transcendental. O jogo havia acabado. Todas as regras de engajamento foram quebradas por eles. Eles haviam trazido a selvageria para a minha porta, e eu responderia não com a mesma selvageria, mas com a precisão devastadora de uma força da natureza. A tentativa de assassinato não me aterrorizou, me libertou. Liberou-me de qualquer obrigação moral de ser sutil, de qualquer resquício de piedade que pudesse existir em algum canto esquecido da minha alma. Eles queriam a minha morte. Em troca, eu lhes daria algo muito pior: a vida, despojados de tudo e de todos, forçados a assistir das cinzas, enquanto eu reconstruía meu império sobre as ruínas da existência deles. Liguei para o Dr. Aranha do carro. Adiante a reunião do conselho. Quero que aconteça em 48 horas. E envie convites para a imprensa especializada em economia e negócios. Diga a eles que haverá um anúncio que irá redefinir o futuro da construtora Almeida Prado. A hesitação em sua voz era audível, mas minha determinação a esmagou. Faça, ordenei e desliguei. Não havia mais tempo para estratégias de longo prazo. Era hora do golpe de misericórdia. Era hora de trazer a escuridão deles para a luz mais ofuscante possível. Eles haviam transformado isso em uma luta pela sobrevivência, e eu estava prestes a mostrar a eles, e ao mundo, quem era a única sobrevivente. As 48 horas seguintes foram um borrão de atividade focada. Minha equipe e eu trabalhamos sem parar, compilando cada prova, cada gravação, cada relatório financeiro em uma apresentação coesa e aniquiladora. O dossiê, Operação Faxina, estava completo. Era uma obra-prima de retaliação. Um documento que não apenas provava a fraude e a traição, mas que contava a história completa de sua ganância, sua crueldade e sua estupidez. Cada slide era um passo em direção ao abismo para eles. Cada prova era uma pá de terra sobre o túmulo de suas ambições. Eu não estava apenas preparando uma apresentação de negócios. Estava escrevendo o epitáfio deles. No dia da reunião, escolhi meu traje com o cuidado de um general vestindo sua armadura. Um terninho branco, imaculado. Não o branco da inocência ou da rendição, mas o branco ofuscante de um bisturi, da luz fria de uma sala de cirurgia. Era uma declaração de poder e pureza de propósito. Ao me olhar no espelho, não vi a mulher traída que havia chorado silenciosamente na rodovia Castelo Branco. Vi a CEO, a estrategista, a executora,
A mulher que eles tentaram quebrar havia sido reforjada no fogo. Mais forte, mais dura, implacável. Eles não me reconheceriam. E era exatamente essa a minha intenção. A sala do conselho estava cheia. A tensão no ar era quase sólida. Vi Ricardo no seu lugar, o rosto pálido, mas com um brilho de confiança arrogante. Ele realmente acreditava que iria vencer. Vi os jornalistas nas cadeiras reservadas, suas canetas e gravadores prontos. Vi os rostos dos conselheiros, homens que me viram crescer, agora incertos, confusos pela narrativa que Ricardo havia plantado. Eles olhavam para mim com uma mistura de pena e desconfiança. Perfeito. O choque deles seria ainda maior. Deixei que Ricardo fizesse seu discurso patético, que apresentasse seus laudos forjados, que pintasse seu quadro de minha suposta loucura. Eu o deixei cavar seu próprio túmulo, cada vez mais fundo, com cada palavra mentirosa. Quando ele terminou, um silêncio pesado caiu sobre a sala. Todos os olhos se voltaram para mim. Eu me levantei, não com a pressa de quem precisa se defender, mas com a calma deliberada de quem detém todo o poder. Caminhei até o púlpito, conectei meu laptop e as luzes da sala diminuíram. No telão gigante atrás de mim, 2 palavras surgiram em letras garrafais, em um fundo preto: Operação Faxina. Bom dia a todos. Comecei, minha voz ressoando clara e firme nos alto-falantes. O Sr. Alves apresentou sua perspectiva. Agora, permitam-me apresentar os fatos. A caçada havia terminado. A execução estava prestes a começar. Meu coração não batia de nervosismo, mas com o ritmo constante de uma máquina bem lubrificada. Eu estava no meu elemento. Esta sala de reuniões, o coração do império do meu pai, era o meu território. Ricardo, em sua arrogância, havia me desafiado em meu próprio campo de batalha, sem perceber que eu conhecia cada centímetro daquele terreno, cada regra, cada brecha. Ele trouxe uma faca para uma guerra nuclear, e eu estava com o dedo no botão, pronta para liberar uma devastação que ele jamais poderia ter imaginado. A expressão em seu rosto, uma mistura de confusão e um medo crescente, era o aperitivo mais delicioso que eu poderia desejar. Sofia e Helena não estavam na sala, mas eu sabia que esperavam ansiosamente do lado de fora, provavelmente em um café próximo, aguardando a notícia da minha queda. Imaginei suas faces se contorcendo de prazer antecipado. A doce ironia era que, ao final da minha apresentação, elas também seriam arrastadas para o mesmo abismo que Ricardo. Minha vingança não era seletiva. Era um ataque de saturação, projetado para não deixar sobreviventes. Elas eram cúmplices, instigadoras, e pagariam o preço integral por cada sussurro venenoso, cada ato de traição. A frase "estorvo para a nossa família" ecoava em minha mente, não como uma ferida, mas como um grito de guerra. A primeira prova que apresentei foi o áudio. A voz de Ricardo, clara como cristal, planejando com Helena como me declarar instável para tomar o controle da empresa. A sala ficou em um silêncio sepulcral. Vi os rostos dos conselheiros se transformarem de ceticismo para choque. O queixo de Ricardo caiu. Seus olhos se arregalaram em puro pânico. Ele olhou para mim e, pela primeira vez, não viu a esposa frágil, mas a inimiga implacável que eu havia me tornado. Aquele era apenas o começo. Eu tinha um arsenal de provas e planejava usar cada uma delas para desmantelá-lo, peça por peça, na frente de todos. Enquanto a gravação continuava, detalhando seus planos sórdidos, eu sentia o poder mudando na sala. A pena e a desconfiança nos olhos dos conselheiros se transformaram em repulsa e fúria. Eles não olhavam mais para mim como uma mulher instável, mas como a líder que estava limpando a própria casa. A narrativa de Ricardo, tão cuidadosamente construída, desmoronou em menos de 5 minutos. Ele não era um marido preocupado, era um conspirador ganancioso. E eu, a suposta vítima, era a única pessoa naquela sala com a força e a inteligência para expô-lo e salvar a empresa de sua corrupção. O desespero de Ricardo era visível. Ele tentou interromper, gritando que as gravações eram falsas,
manipuladas. Mas sua voz era fraca. Seu pânico o traía. Eu simplesmente fiz um sinal para a segurança, que se postou discretamente perto dele. A autenticidade de todas as provas foi verificada por peritos forenses, cujos laudos estão à disposição do conselho. Afirmei, sem sequer olhar para ele. Minha atenção estava no telão, no próximo slide, na próxima facada. Eu não estava mais em um diálogo com ele. Ele era apenas o objeto da minha apresentação. O espécime a ser dissecado para a plateia. O próximo slide mostrava as provas da auditoria. Gráficos, planilhas, transferências bancárias. O desvio de milhões de reais, meticulosamente rastreado até contas offshore em nome de empresas de fachada ligadas a Helena. A fraude era inegável. A trilha de dinheiro era um mapa claro de sua ganância. Os murmúrios na sala se tornaram um zumbido de indignação. Os jornalistas digitavam freneticamente. Eu podia sentir o cheiro da ruína dele no ar, um odor doce e satisfatório de justiça sendo servida fria. Então, projetei as fotos do fantasma. Ricardo se encontrando com nosso maior concorrente, entregando documentos confidenciais. Espionagem industrial. O crime que o colocaria atrás das grades por anos. Depois, as fotos dele com Sofia, não apenas em jantares românticos, mas em momentos que não deixavam dúvida sobre a natureza de sua relação. A traição pessoal, exposta para solidificar o quadro de seu caráter desprezível. Cada imagem era um golpe, e ele já estava no chão, sem forças para se levantar. O golpe final, o mais pessoal, foi o áudio que eu guardei para o clímax. A conversa na varanda, a risada deles. E então, a voz de Helena, nítida e cruel. Você é um estorvo para a nossa família. Deixei a frase pairar no silêncio mortal da sala por um longo momento. Olhei diretamente para Ricardo, cujo rosto estava desprovido de cor, uma máscara de horror e derrota. Eu não era um estorvo, disse eu, minha voz ressoando com um poder absoluto. Eu era a fundação, e vocês tentaram demolir a casa sem perceber que estavam no porão. A resolução foi rápida e brutal. Antes que eu terminasse de falar, 2 agentes da Polícia Federal, previamente notificados por Dr. Aranha, entraram na sala. Eles caminharam calmamente até Ricardo, que parecia ter envelhecido 20 anos em 1 hora. Ricardo Alves, o senhor está preso por fraude, espionagem industrial e formação de quadrilha. As algemas clicaram em seus pulsos. Um som metálico que foi a música mais doce que eu já ouvi. Ele foi levado para fora, passando pelos flashes das câmeras, sua humilhação completa e pública. Meus olhos encontraram os do meu pai, que assistia de um link de vídeo seguro. Ele não parecia chocado, apenas orgulhoso. Ele acenou com a cabeça, um gesto de aprovação que valia mais do que qualquer vitória corporativa. Eu não apenas salvei a empresa, eu honrei seu legado, mostrando a força que ele sempre soube que eu tinha. Naquele momento, o conselho, por unanimidade, votou para me nomear CEO interina da construtora Almeida Prado. A ascensão estava completa. Sofia e Helena foram presas mais tarde naquele dia, implicadas como cúmplices nos crimes financeiros. A notícia de sua queda se espalhou como fogo, tornando-as párias instantâneas. Deserdadas, desonradas e enfrentando a justiça, elas perderam tudo o que tanto cobiçavam. O castelo de areia que construíram sobre a minha confiança foi varrido pela maré da minha vingança. Eles queriam a minha vida, mas, no final, foram eles que deixaram de existir. Sozinha na sala da presidência, a antiga sala do meu pai, olhei para o horizonte de São Paulo, uma cidade que minha família ajudou a construir. O sentimento não era de triunfo eufórico, mas de uma paz fria e resoluta. A mulher que amava Ricardo estava morta. A irmã que protegia Sofia havia desaparecido. Em seu lugar, estava uma rainha forjada na traição, coroada pela retaliação e pronta para governar seu império, não com o coração, mas com a precisão de aço que eles mesmos me ensinaram a ter. A faxina estava completa. Era hora de reconstruir. Meu coração não batia de nervosismo,
mas com o ritmo constante de uma máquina bem lubrificada. Eu estava no meu elemento. Esta sala de reuniões, o coração do império do meu pai, era o meu território. Ricardo, em sua arrogância, havia me desafiado em meu próprio campo de batalha, sem perceber que eu conhecia cada centímetro daquele terreno, cada regra, cada brecha. Ele trouxe uma faca de cozinha para uma guerra nuclear e eu estava com o dedo sobre o botão vermelho, pronta para liberar uma devastação que ele jamais poderia ter imaginado. A expressão em seu rosto, uma mistura de confusão e um medo crescente, era o aperitivo mais delicioso que eu poderia desejar antes do banquete da sua destruição. Ele me olhava, buscando a esposa que ele conhecia, mas só encontrava a executora que ele mesmo havia criado. O jogo dele havia terminado no momento em que ele decidiu começar. A primeira prova que apresentei foi o áudio. A voz de Ricardo, clara como cristal, planejando com Helena como me declarar instável para tomar o controle da empresa. A sala ficou em um silêncio sepulcral, quebrado apenas pelo som da sua própria traição ecoando pelos alto-falantes. Vi os rostos dos conselheiros se transformarem de ceticismo para choque puro. O queixo de Ricardo caiu. Seus olhos se arregalaram em pânico absoluto. Ele olhou para mim e, pela primeira vez, não viu a esposa frágil que ele planejava descartar, mas a inimiga implacável que eu havia me tornado. Aquele era apenas o começo. O primeiro corte de um bisturi que eu pretendia usar para dissecá-lo vivo, na frente de todos. Sua narrativa de marido preocupado desmoronou em menos de 60 segundos, reduzida a pó pela sua própria voz gananciosa. O desespero de Ricardo era visível, patético. Ele tentou interromper, levantando-se abruptamente e gritando que as gravações eram falsas, manipuladas, uma farsa. Mas sua voz era fraca, seu pânico o traía, transformando sua defesa em uma confissão de culpa. Eu simplesmente fiz um sinal para a equipe de segurança, que se postou discretamente perto dele. Um lembrete silencioso de que ele não tinha mais poder algum naquela sala. A autenticidade de todas as provas foi verificada por peritos forenses, cujos laudos estão à disposição do Conselho. Afirmei com uma calma glacial, sem sequer desviar o olhar do telão. Minha atenção estava no próximo slide, na próxima facada. Eu não estava mais em um diálogo com ele. Ele era apenas o objeto da minha apresentação, o espécime a ser dissecado para a plateia de sua humilhação. O próximo slide mostrava as provas da auditoria. Gráficos, planilhas, transferências bancárias. O desvio de milhões de reais, meticulosamente rastreado até contas offshore em nome de empresas de fachada ligadas a Helena. A fraude era inegável. A trilha de dinheiro era um mapa claro de sua ganância e corrupção. Os murmúrios na sala se tornaram um zumbido de indignação. Os jornalistas, antes meros espectadores, agora digitavam freneticamente, seus rostos iluminados pelo brilho de suas telas. Eu podia sentir o cheiro da ruína dele no ar, um odor doce e satisfatório de justiça sendo servida fria e com juros. Ele não havia apenas me traído. Ele havia roubado a empresa, a família, o legado que eu representava. E o preço por esse crime seria pago ali, à vista e sem desconto. Então, projetei as fotos do fantasma. Ricardo se encontrando com nosso maior concorrente, entregando documentos confidenciais em uma pasta. Espionagem industrial. O crime que o colocaria atrás das grades por anos. Depois, as fotos dele com Sofia, minha própria irmã. Não apenas em jantares românticos, mas em momentos que não deixavam dúvida sobre a natureza de sua relação. A traição pessoal, exposta para solidificar o quadro de seu caráter desprezível. Cada imagem era um golpe de martelo, e ele já estava no chão, sem forças para se levantar. A sala assistia em silêncio, testemunhando o desmantelamento completo de um homem. Não por fúria, mas por fatos irrefutáveis. Ele não era uma vítima de uma esposa instável. Era um predador pego em sua própria armadilha. O golpe final, o mais pessoal, foi o áudio que eu guardei para o clímax. A conversa na varanda, a risada deles. E então,
A voz de Helena, nítida e cruel, cortando o silêncio da sala. Você é um estorvo para a nossa família. Deixei a frase pairar no ar por um longo e mortal momento, permitindo que o veneno daquelas palavras se infiltrasse em cada canto da sala. Olhei diretamente para Ricardo, cujo rosto estava desprovido de cor, uma máscara de horror e derrota final. Eu não era um estorvo, disse eu, minha voz ressoando com um poder absoluto e inquestionável. Eu era a fundação, e vocês tentaram demolir a casa sem perceber que estavam trancados no porão. Naquele instante, a justiça não era mais um conceito abstrato. Era uma sentença que eu acabara de proferir. A resolução foi mais rápida e brutal do que eles poderiam prever. Antes que eu terminasse de falar, 2 agentes da Polícia Federal, previamente notificados por Dr. Aranha com um dossiê completo, entraram na sala com uma eficiência silenciosa. Eles caminharam calmamente até Ricardo, que parecia ter envelhecido 20 anos em uma única hora. Ricardo Alves, o senhor está preso por fraude, espionagem industrial e formação de quadrilha. As algemas clicaram em seus pulsos. Um som metálico que foi a música mais doce que eu já ouvi. Ele foi levado para fora, passando pelos flashes cegantes das câmeras. Sua humilhação completa, pública e gravada para a posteridade. O Conselho, em uma votação unânime e imediata, me nomeou CEO interina da construtora Almeida Prado. A ascensão estava completa. Sofia e Helena foram presas mais tarde naquele dia, implicadas como cúmplices nos crimes financeiros e na conspiração. A notícia de sua queda se espalhou como fogo, tornando-as párias instantâneas na sociedade que tanto valorizavam. Deserdadas, desonradas e enfrentando a justiça, elas perderam tudo o que tanto cobiçavam. O castelo de areia que construíram sobre a minha confiança foi varrido pela maré da minha vingança. Eles queriam a minha vida, mas no final, foram eles que deixaram de existir. Sozinha na sala da presidência, a antiga sala do meu pai, olhei para o horizonte de São Paulo. A mulher que amava Ricardo estava morta. Em seu lugar, estava uma rainha, forjada na traição e coroada pela retaliação, pronta para governar seu império com a precisão de aço que eles mesmos me ensinaram a ter. O som das algemas de Ricardo se fechando foi o ponto final de uma era e o prólogo da minha. Na sala do conselho, o silêncio que se seguiu não era de constrangimento, mas de reverência. Os mesmos homens que, minutos antes, me olhavam com pena, agora me encaravam com uma mistura de medo e admiração. Eles não viam mais a esposa traída ou a herdeira fragilizada. Viam a arquiteta de uma execução corporativa impecável. A Operação Faxina, como eu a batizei, não havia sido um ato de vingança passional, mas uma reestruturação de poder fria e necessária. O lixo havia sido removido, e o ar na sala, pela primeira vez em anos, parecia limpo. Eu não sorri. A vitória não me trouxe alegria, mas uma sensação profunda e gélida de ordem restaurada. O caos fora contido. E o controle, absoluto e inquestionável, estava de volta em minhas mãos, onde sempre deveria ter estado. A votação para minha nomeação como CEO interina foi uma mera formalidade, uma coroação inevitável. Cada mão erguida em uníssono era um juramento de lealdade, não a filha de Almeida Prado, mas a mulher que acabara de demonstrar uma capacidade estratégica que superava a de todos na sala. Quando o presidente do conselho perguntou se eu aceitava, minha resposta foi um simples e ressonante: eu aceito. Não havia hesitação em minha voz, apenas o peso da autoridade. Ao me sentar na cadeira da presidência, a mesma que meu pai ocupara por 4 décadas, não senti o peso da responsabilidade, mas o ajuste perfeito de uma peça em seu devido lugar. Aquilo não era um cargo, era um trono. E eu, a rainha que eles tentaram exilar, estava finalmente em casa, pronta para governar o império que era meu por direito de sangue e por conquista. A notícia da prisão de Sofia chegou por meio de uma mensagem discreta do Dr. Aranha. As imagens vazadas para a imprensa mostravam minha irmã, o rosto manchado de lágrimas de humilhação, sendo escoltada por policiais para fora do salão de beleza onde tentava,
inutilmente, manter as aparências. A mulher que sonhava em roubar minha vida agora era uma criminosa comum, sua queda tão pública quanto suas ambições. Refleti por um instante sobre a garotinha que eu um dia protegi, mas a imagem se desfez. O que restava era a memória de um parasita que se alimentou da minha confiança. Não senti pena, senti alívio. Era a amputação final de um membro gangrenado. A linhagem Almeida Prado continuaria, mas purificada, livre do veneno do ressentimento que ela carregava. Sua história, para mim, havia terminado ali, na sarjeta da sua própria ganância. Helena, a maestrina da traição, teve um destino semelhante, porém mais silencioso. Ela foi detida em seu apartamento, implicada como a operadora financeira do esquema de fraude de Ricardo. A mulher que me chamou de estorvo agora era um mero número em um processo criminal, seu nome para sempre manchado. A ironia era poética. Ela acreditava que eu era o obstáculo para a ascensão de sua família, sem perceber que eu era a única fundação que sustentava o castelo de cartas deles. Sem mim, sem meu dinheiro, sem meu acesso, eles não eram nada. Eram apenas dois arrivistas com um plano falho. Ao tentar me remover, eles serraram o galho em que estavam sentados, e a queda foi longa e definitiva. Ela aprenderia o verdadeiro significado de ser um estorvo nos longos anos que passaria pagando por seus crimes. Naquela noite, recebi uma ligação do meu pai. Sua voz, geralmente enfraquecida por sua condição, soava mais forte do que eu a ouvia em anos. Ele havia assistido a tudo por um link seguro. Eu sempre soube, ele disse, e eu pude ouvir o orgulho embargado em sua garganta. Eu errei ao deixar você se afastar, Bella. A construtora não é apenas meu legado, é o seu destino. Você não salvou a empresa hoje, minha filha. Você a reivindicou. Suas palavras foram a única validação que eu precisava. Não era sobre a aprovação do conselho ou o medo nos olhos dos meus inimigos. Era sobre honrar o nome que eu carregava, não como uma herdeira passiva, mas como uma líder forjada no fogo. Aquele momento selou a transformação. A antiga Isabela estava morta, e meu pai, em sua sabedoria, estava ali para dar as boas-vindas à nova. No dia seguinte, entrei na sala da presidência como sua nova ocupante. O cheiro de couro e madeira, a vista panorâmica de São Paulo, tudo parecia diferente. Não era mais o escritório do meu pai, era o meu centro de comando. Sentei-me em sua cadeira, o couro frio se moldando a mim, e senti o poder se consolidar em minhas veias. Era uma sensação sóbria, não de euforia, mas de foco absoluto. Meu primeiro ato não foi comemorar, mas trabalhar. Chamei o chefe de recursos humanos e o diretor jurídico. A ordem foi clara, uma reestruturação completa. Todos os executivos que demonstraram lealdade a Ricardo, que foram cúmplices de sua gestão ou que simplesmente se beneficiaram de sua corrupção, seriam demitidos até o final da semana. A era da complacência havia acabado. A era da meritocracia e da lealdade inquestionável a mim havia começado. A imprensa apelidou o evento de A Purga da Faria Lima. As revistas de negócios estamparam meu rosto na capa com manchetes como A Dama de Ferro dos Almeida Prado ou A Herdeira que se tornou rainha. Eles me pintaram como uma figura impiedosa, uma estrategista fria que desmantelou seus inimigos com precisão cirúrgica. E eu abracei essa imagem. Era uma armadura, um escudo que me protegia de qualquer tentativa futura de me subestimar. Deixei que a lenda crescesse. Deixei que o medo do meu nome se tornasse uma ferramenta de gestão. No mundo dos negócios, o respeito é bom, mas o medo é mais eficiente. Ricardo. Sofia e Helena queriam me transformar em uma caricatura de instabilidade. Em vez disso, eu me tornei um ícone de poder. Semanas depois, quando a poeira baixou, fiz algo que precisava ser feito. Dirigi sozinha até o sítio em Itu. A casa estava vazia, silenciosa, um mausoléu da minha vida passada. Caminhei até a varanda gourmet, o palco da minha descoberta. Parei no exato local onde o vaso caiu, onde meu mundo se partiu. Mas não senti dor, não senti nostalgia.
Senti apenas o eco distante de uma dor que pertencia a outra pessoa. A mulher que sofreu ali não existia mais. Ela era um fantasma. E aquele lugar era seu túmulo. Peguei meu celular e liguei para o corretor de imóveis de luxo da família. Coloque à venda, disse eu. Quero que cada tijolo que testemunhou aquela traição seja de outra pessoa. Era o último ato da minha faxina. Apagar a geografia da minha dor. O balanço final da minha vitória foi apresentado pelo doutor. Aranha em números frios e irrefutáveis. Com os ativos recuperados da fraude e os processos civis que ganhamos contra Ricardo e suas cúmplices, meu patrimônio pessoal havia, ironicamente, aumentado em quase 30%. O dinheiro que eles tentaram roubar havia se multiplicado em minhas mãos. Olhei para os extratos bilionários e não vi luxo ou ostentação. Vi segurança. Vi poder. Vi a matéria-prima para construir um futuro inabalável. Naquele mesmo dia, destinei uma parte significativa dos fundos para criar a Fundação Almeida Prado para a Ética Corporativa, um think tank dedicado a expor e combater fraudes em grandes empresas. Minha vingança não terminaria com a ruína deles. Ela se tornaria um legado, um sistema de vigilância para que outros como eles jamais prosperassem. Às vezes, em raras noites de silêncio em minha cobertura, a pergunta surge em um canto da minha mente. Eu sinto falta do amor? A resposta é sempre um não rápido e clínico. O que eu acreditava ser amor, era amor na verdade, uma vulnerabilidade, um ponto cego em minha armadura lógica. Aquele sentimento me custou quase tudo. A clareza gélida que o substituiu, por outro lado, me devolveu o império. Eu troquei a ilusão calorosa de um companheirismo falso pela realidade inabalável da autossuficiência. O amor, eu concluí, é um luxo volátil. O poder, no entanto, é um ativo tangível, um alicerce sobre o qual se pode construir um futuro de verdade. E eu estava apenas começando a desenhar a planta do meu. Hoje, quando olho pela janela da minha sala, não vejo apenas os arranha-céus de São Paulo. Vejo um reino, um tabuleiro de xadrez onde eu sou a rainha, com movimentos ilimitados e poder absoluto. Ricardo está cumprindo sua sentença, um nome esquecido nos anais da desgraça corporativa. Sofia e Helena vivem na obscuridade, pagando o preço de sua traição em parcelas diárias de insignificância. Eles tentaram me apagar, me transformar em um estorvo. Em vez disso, eles me libertaram. Libertaram a mulher que eu deveria ter sido desde o início. A Fênix não apenas renasceu das cinzas da traição, ela aprendeu a controlar o fogo. E este império, agora purificado e sob meu comando, queimará mais forte e mais brilhante do que nunca. Sozinha no topo, o ar é rarefeito e frio. E eu nunca me senti tão confortável. A paz que encontrei não vem do perdão ou da superação, mas do controle absoluto. Cada decisão, cada contrato, cada movimento estratégico da construtora Almeida Prado passa por mim. Eu me tornei a personificação do legado da minha família, não por herança, mas por conquista. A mulher que acreditava em contos de fadas foi enterrada naquela varanda em Itu. A que emergiu não precisa de um príncipe. Ela é a dona do castelo, do reino e de cada peça do jogo. Ricardo, Sofia e Helena cometeram um erro fatal. Eles despertaram a rainha e se esqueceram de que peões, por mais que tentem, são sempre as primeiras peças a serem sacrificadas no tabuleiro. E o jogo, agora, é inteiramente meu.